As Brumas de Avalon, O Prisioneiro da Árvore, Livro 4, Capítulo 3. Havia um recanto na floresta onde um riacho corria livremente por entre as rochas, desaguando num lago profundo. Morgana sentou-se ali numa pedra lisa, mirando a água, fazendo com que Acolon sentasse ao seu lado. Aqui ninguém os veria, exceto os velhos camponeses, e estes jamais trairiam sua rainha. Meu querido, todos esses anos trabalhamos juntos. Agora diga-me, Acolon, o que você pensa que estamos fazendo? Senhora, fiquei contente em saber que tinha um objetivo, respondeu ele, e não quis fazer-lhe mais perguntas. Se você quisesse apenas um amante, disse-lhe levantando os olhos para ela e pegando-lhe a mão. Existiram outros que o poderiam ser em meu lugar, mas familiarizados com tais jogos. Amo-a muito, Morgana, e fico agradecido e honrado que me tenha escolhido, mesmo que seja para sua companhia e um toque de ternura. Não foi isso, todavia, que me aproximou de você, um sacerdote de uma sacerdotisa. Ele hesitava e sentou-se revirando a areia sob seus pés com uma das botas, e finalmente continuou. Também imaginei que existiam mais desejos do que o de uma sacerdotisa em restaurar os rituais neste reino ou a sua necessidade de atrair sobre nós as rotas lunares. Orgulho-me de tê-lo auxiliado nisso e de ter participado da mesma magia, senhora. Verdadeiramente você é a dona dessas terras, sobretudo para os antigos camponeses que a veem como a encarnação da deusa. Durante algum tempo, pensei apenas que havíamos sido chamados para restaurar aqui o velho culto, mas agora penso, não sei porquê, e tocava nas serpentes que se enroscavam em seus punhos, que por estas estou fatalmente ligado, e essa terra, para sofrer e talvez morrer se preciso for. Eu o usei, pensava Morgana tão sordidamente como Viviane sempre fez comigo. E ele acrescentou: eu pensei mais de uma vez, em 100 anos, aquele velho sacrifício é exigido. Ainda quando estas tocou novamente com as pontas dos dedos as serpentes que deslizavam em seu punho. Foram colocadas aqui, ocorreu-me que talvez fosse o escolhido pela senhora para aquele antigo sacrifício. Nos últimos anos estive pensando que isso não passava de uma fantasia de duendes, mas se estou para morrer, e sua voz confundiu-se com as ondas do lago mortal. Era muito cedo, ainda podiam ouvir insetos que faziam pequenos barulhos secos sobre a relva. Morgana não disse mais nada. Podia sentir seu medo. Ele deve ultrapassar os obstáculos do medo sem nenhuma ajuda, mesmo que ela, ou Arthur, ou Merlin, ou qualquer outro estivesse observando aquele último teste. E se tivesse de enfrentar o teste final, devia prosseguir por vontade própria. Por fim, Acolon perguntou: foi-me designado então, senhora, que eu deveria morrer? Havia pensado que se um sacrifício de sangue é ordenado, quando Avaloc sentiu uma presa dela, e Morgana via os músculos contraírem-se em seu rosto. Ele retesou os músculos do maxilar e engoliu em seco. Permaneceu calada até que seu coração sucumbiu à piedade. Por algum motivo, ouvira a voz de Viviane em sua mente. Tempo virá em que você me odiará tanto quanto agora me ama. E novamente sentiu uma onda repentina de amor e de dor. Mantinha ainda seu coração feito pedra. Acolon era mais velho do que quando Arthur subiu ao trono. E ainda que Avaloc tivesse sido realmente um sacrifício de sangue derramado em oferenda à deusa, mesmo assim o sangue de um outro não poderia expiar o que ninguém mais, nem tampouco a morte de Avaloc livraria seu irmão da obrigação de enfrentar a sua própria. Por último, sua respiração tornou-se difícil. Então que se cumpra. Encarei a morte diversas vezes em batalha. Posso jurar a ela mesmo na morte, e sei que acreditará em mim. Fale-me sobre a vontade dela, minha senhora. Morgana estendeu a sua mão e apertou a dele, dizendo: não creio que a morte lhe será pedida, nem certamente o altar do sacrifício. O teste ainda é necessário, e a morte sempre espreita próximo aos portões de um teste como esse. Você estaria mais seguro se soubesse que também eu enfrentei a morte da mesma forma? E ainda estou aqui ao seu lado.
Conte-me, você tem juramento para com Arthur? Não sou um de seus cavaleiros, declarou Accolon. Viu Owain jurar-lhe fidelidade, não eu, mas lutei voluntariamente ao lado de seus homens. Morgana ficou contente, pois sabia que teria usado até mesmo o juramento de um cavaleiro contra Arthur neste momento. Ouça-me, meu querido, começou ela. Avalon foi traída 2 vezes por Arthur, e somente de Avalon pode um rei governar toda esta terra. Tentei por diversas vezes lembrar Arthur o juramento que ele prestou, mas ele jamais me ouvirá, e ainda mantém em seu poder Excalibur, a espada encantada, a espada dos sagrados direitos reais, e com ela a bainha mágica que confeccionei para ele. Ela viu seu rosto empalidecer. Você diz a verdade quando afirma que derrubará Arthur? Nem tanto, a não ser que ainda se recuse a cumprir o seu juramento até o fim. Ainda posso dar-lhe todas as oportunidades de tornar-se aquele que prometeu ser, e o filho de Arthur ainda não está preparado para o desafio. Você não é criança, Accolon, e tem sido treinado para reinar, não para que venha a ser o chefe dos druidas, malgrado estas, e tocou levemente a ponta dos dedos das serpentes em que enroscavam em seu pulso. Então diga, Accolon de Gales, se todos os planos falharem, você será o defensor de Avalon e desafiará o traidor para conquistar a espada que ele carrega em usurpação. Accolon suspirou profundamente. Desafiar Arthur? Você fez uma boa pergunta, Morgana, quando quis saber se eu estava preparado para morrer. E fala comigo por meio de enigmas. Eu não sabia que Arthur tinha um filho. O filho dele é um filho para Avalon e para os fogos primaveris, afirmou Morgana. Há muito tempo supera a vergonha que sentira por isso. Sou uma sacerdotisa, não preciso dar contas do que faço a nenhum homem. Mas não conseguia obrigar-se a encontrar os olhos de Accolon. Preste atenção e lhe contarei tudo. Ele sentou-se em silêncio, ouvindo-a falar sobre a coroação na Ilha do Dragão, e o que aconteceu depois, quando porém contou como havia fugido de Avalon e sobre o nascimento de Gwydion, retirou sua mão de sob a dela, envolvendo seus pequenos dedos com os dele. Ele venceu seu próprio teste, continuou Morgana, mas é jovem e inexperiente. Ninguém imaginava que Arthur trairia seu juramento. Arthur também era jovem, mas foi coroado quando Uther estava velho e moribundo. E os homens procuravam por toda parte um rei da linhagem de Avalon. A estrela de Arthur agora está brilhando. A sua fama é grande, e mesmo com todos os poderes de Avalon atrás de si, Gwydion jamais poderia desafiar o pai para conquistar o trono. Por que acredita que posso desafiar Arthur e arrebatar-lhe a espada Excalibur, sem ser morto por um dos seus homens? Perguntou Accolon. E não existe lugar algum neste mundo onde eu possa desafiá-lo sem que esteja acompanhado. Isso é verdade, mas você não precisa desafiá-lo nesse mundo. Existem outras esferas que não pertencem a este mundo, e dentro de uma delas você pode arrebatar-lhe a espada Excalibur, a qual já perdeu o mínimo direito, como também a bainha mágica que o protege de todos os perigos. Uma vez desarmado, tornar-se-á um homem como qualquer outro. Tenho visto seus cavaleiros, Lancelot, Gawain, Gareth, desarmá-lo em plena luta, durante seus exercícios de esgrima. Sem a sua espada, Arthur é presa fácil. Ele não é o maior guerreiro e nem precisa ser com aquela espada e aquela bainha. E uma vez que Arthur esteja morto... Ela precisou interromper o que dizia e firmar a voz, sabendo que tinha incorrido na maldição do parente assassino. E a mesma maldição que evitara jogar sobre Accolon quando Avallac'h morreu. Uma vez morto Arthur, repetiu por fim com firmeza, estou próxima a seu trono. Reinarei como senhora de Avalon, e você será meu consorte e duque de guerra. De fato, a seu tempo será desafiado e deposto como Gamo-rei. Mas, antes que chegue esse dia, deverei tê-lo como rei ao meu lado. Accolon deu um suspiro. Nunca imaginei ser rei, mas se você assim o ordena, minha senhora, devo fazer a vontade dela e a sua. Quanto a desafiar Arthur para conquistar-lhe a espada... Não quis dizer que você o faria sem toda a ajuda que eu posso oferecer.
E com que outro objetivo foi iniciada na magia de todos esses árduos e cansativos anos? Por que motivo eu fiz o meu sacerdote? Existe também mais poderoso do que eu, que poderá ajudar-nos em sua prova. Você fala daquelas mágicas esferas? Perguntou-lhe Acolon quase num sussurro. Não compreendo o que você diz. Isso não me surpreende. Não tenho ideia do que pretendo fazer nem do que digo, pensava Morgana, mas reconhecia a falta de clareza que invadia sua mente, pensamento obscuro como aquele estado em que era feita a poderosa magia. Devo agora acreditar na deusa e deixá-la guiar-me, não apenas a mim, mas àquele que está ao meu lado e que tomará a espada das mãos de Arthur. Acredite-me e obedeça. Ela levantou, movendo-se em silêncio na ponta dos pés, procurando pôr o que era mesmo que procurava. Perguntou a si mesmo e ouviu sua própria voz distante e estranha. Os pés de avelã crescem nesta floresta, Acolon? Ele sacudiu a cabeça afirmativamente, e ela o seguiu até um pequeno arvoredo repleto de frutos e flores que brotavam em profusão nessa época do ano. Os porcos selvagens que aí se escondiam tinham devorado as últimas nozes. Os restos de cascas estavam espalhados sobre a relva seca da floresta. Novos brotos ainda se abriam em direção à luz, onde novas árvores nasceriam, o que significava que a vida da floresta iria perpetuar-se. Flor, fruto e semente, e todas as coisas retornam e crescem e procuram a luz, e por fim entregam-se novamente à proteção da Senhora. Mas ela, que trabalha sozinha e silenciosa no coração da natureza, não pode exercer seus mágicos poderes sem a força dele, que corre junto ao servo, e sob o sol de verão explora a riqueza de seu ventre. Por trás da aveleira, Morgana fitava Acolon, e enquanto uma parte de seu pensamento tinha consciência de que aquele homem era seu amante e o sacerdote por ela escolhido, dava-se conta agora de que ele consentira num teste que estava acima de tudo aquilo que sozinha pudesse controlar. Desde que os romanos vieram para estes vales em busca de poder e riquezas minerais, o bosque das avelãs permanecera um lugar sagrado. Numa das suas extremidades havia um lago, situado entre 3 árvores sagradas, as avelãs, o salgueiro e o amieiro. Um encantamento mais antigo do que a magia da árvore. A superfície do lago era oculta, de certa forma, pelos galhos secos e folhas, mas a água era limpa e sombria, assumindo a cor marrom da floresta. Assim que se debruçou sob a água, viu seu próprio rosto refletido, apanhou um pouco dela com a mão, umedecendo o rosto e os lábios. Por trás de seus olhos, o rosto refletido deslocou-se e mudou de expressão. Morgana viu os misteriosos olhos profundos da mulher que pertencia ao mundo mais velho do que este. E algo dentro de seu ser mergulhou no terror do que observava naqueles olhos. Repentinamente, o mundo transformara-se em torno deles. Ela acreditava que essa antiga terra misteriosa estava situada nos confins de Avalon, não aqui nas remotas fortalezas de Gales do Norte. Uma vez mais, uma voz sussurrou em seus ouvidos: "Estou por toda parte, e onde as avelãs se refletem sobre o lago sagrado, ali estarei." Ouviu Acolon soltar um grito de espanto e admiração, e virou-se para ver a rainha do mundo das fadas que o seguia, de pé e em silêncio, com seus reluzentes trajes, trazendo sobre a cabeça uma coroa de vime trançado. Foi ela que falou ou a senhora? Existe outra prova além da corrida do servo, e tudo se passava como se uma trompa soasse, estranha e distante, através do bosque. Ou era o próprio bosque? Nesse instante, as folhas sacudiram e estalaram com as súbitas rajadas de vento, fazendo alguns galhos balançar e partir. Uma onda de medo corria através do corpo e do sangue de Morgana. Ele se aproxima. Virando-se lentamente e relutante, constatam que não estavam sozinhos na floresta. Lá no limite, entre os mundos, ele estava à espera. Em nenhum momento perguntou a Acolon o que ele vira. Ela vislumbrava apenas a sombra dos chifres coroados, as brilhantes folhas de ouro e carmim onde estavam, próximos a um tronco, enfeitado pelos primeiros botões da primavera. Os olhos escuros, ela se escondera
com ele numa parte da floresta como essa, mas agora ele não tinha vindo por sua causa e Morgana sabia disso. Nesse instante, tanto ela quanto a senhora deveriam manter-se de lado. Iluminando as folhas à sua passagem, tornava mais forte o vento a cada passo, provocando correntes de ar através de toda a floresta, que faziam seus cabelos cair sobre sua testa. Sentiu seu manto voar ao vento. Ele era alto e negro, parecendo de certo modo estar vestido com os mais ricos trajes e coberto de folhas. Ao mesmo tempo, ela podia jurar que de tão lisa e nua a pele dele cintilava através deles. Ele moveu-se, erguendo uma das mãos, como se fosse impelido. Acolon avançou vagarosamente em sua direção, passo a passo. E ao mesmo tempo era como se o próprio Acolon estivesse sendo coroado e coberto com folhas e chifres, brilhando sob a imóvel e estranha luz da fada. Morgana sentia-se arrebatada pela ventania. Percebia que entre as árvores da floresta existiam formas e faces que não podiam distinguir claramente. Essa prova não lhe cabia, mas ao homem ao seu lado. Parecia-lhe que de lá vinham gritos e toques de trompa. Haveria cavaleiros flutuando no ar, ou seria a batida de seus cascos martelando o solo da floresta com tanto ruído que a impedia de pensar. Estava consciente de que Acolon não permanecia mais ao seu lado. Ficou agarrada ao tronco da aveleira, o rosto lívido. Não sabia nem jamais saberia o que acontecera. Não lhe cabia saber de que forma ocorreria a coroação de Acolon, pois não tinha o poder de dar ou saber. Invocara os poderes do galhudo com o auxílio da senhora, e ele se fora por onde ela não podia mais prosseguir. Nunca soube quanto tempo permanecer ali, agarrada ao tronco da aveleira, o peito dolorosamente imprensado contra a árvore, até que o vento desfez-se e Acolon retornou para junto dela. Ficaram os dois ali sozinhos sob a árvore das avelãs, ouvindo apenas o barulho do trovão que vinha do alto de um céu, ao mesmo tempo escuro e límpido, onde as bordas do sol incandesciam como metal e brasa. Por trás do disco escuro da eclipse lunar, as estrelas brilhavam contra a falsa noite. O braço de Acolon a circundava. Ele suspirava. O que é isto? O que é isto? É o eclipse. Sua voz era mais firme do que podia acreditar. Sentiu as batidas do seu coração voltarem ao normal ao ser enlaçada por Acolon, com seus braços mornos e vivos. O solo já se tornara novamente quase firme sob seus pés, a terra firme do bosque. Quando olhou para dentro do lago, viu pedaços de galhos partidos pelo vento incomum que devastara a mata. Em algum lugar, um pássaro queixava-se da súbita escuridão e a seus pés um porquinho rosado enroscava-se na relva seca. Uma luz, então, começou a aproximar-se com tanta intensidade que percebeu uma sombra afastar-se do sol. Viu Acolon, atraído pela claridade, gritou rispidamente: "Cubra os olhos, você pode ficar cego, agora que a escuridão se foi." Ele virou-se e colou seu rosto ao dela. Seus cabelos estavam desfeitos pelo vento que não era deste mundo, e grudada neles, uma folha cor de sangue provocou um arrepio em Morgana, assim que se puseram debaixo dos únicos frutos intocados da árvore. Acolon sussurrou. Ele se foi, e ela, ou era você, Morgana? Isso aconteceu? Tudo o que houve foi real? Olhando para seu rosto espantado, ela notou alguma coisa em seus olhos, algo que não observara antes, o toque do sobrenatural. Levantou a mão e arrancou a folha carmesim de seus cabelos, sustentando-a para ele. Você que mata as serpentes, tem alguma pergunta a fazer? Ah! Morgana viu o tremor correr pelo seu corpo. Ele arrancou com violência a folha de sua mão, deixando-a cair silenciosamente sobre a relva, e falou-lhe com um grito sufocado. Pareceu-me estar viajando pelo infinito, sobre o mundo, e vendo coisas que nenhum mortal jamais viu. Atirou-se sobre ela e com cega ansiedade arrancou-lhe o vestido e atirou-a no chão. Ela deixou-o agir como quis e permaneceu estonteada enquanto ele penetrava-a cegamente,
tomando por uma força que dificilmente compreendia. Pareceu-lhe que, enquanto permanecia silenciosa sob aquela forte pressão, o rosto dele era novamente coberto com os chifres ou as folhas avermelhadas. Ela nada tinha a ver com aquilo. Era apenas a terra passiva sob a chuva e o vento, os trovões e os raios. Era como se um clarão lhe pressionasse o corpo para dentro da terra. A escuridão se foi, e as estrelas que irradiavam forte luminosidade em pleno dia tinham desaparecido. As delicadas e humildes mãos de Acolon ajudaram-na a levantar-se e arrumar seu vestido amarrotado. Ele curvou-se para beijá-la, dar-lhe alguma explicação ou pedir desculpa, mas ela sorriu e pôs seus dedos sobre os lábios dele. Não, não, já basta. A floresta estava novamente em silêncio e em torno dele só havia os sons normais do calmo dia. Disse-lhe ternamente: devemos voltar, meu amor, sentirão nossa falta, e todos estarão gritando e comentando a respeito do eclipse como se fosse uma estranha maravilha da natureza. Ela havia visto nesse dia algo muito mais estranho do que um eclipse. A mão de Acolon pousava sólida e fria sobre a dela. Ele balbuciou algumas palavras enquanto caminhava. Eu nunca imaginei que você fosse tão parecida com ela, Morgana. Mas eu sou ela. Morgana, porém, não proferiu as palavras em voz alta. Ele era um iniciado. Deveria ter sido mais bem preparado, talvez, para esta prova. Mesmo assim, enfrentou-a como devia e fora aceito por alguma coisa além dos seus próprios poderes. Uma pancada fria atingiu-lhe o coração, e ela virou-se para ver seu amado e sorridente rosto. Ele tinha sido aceito, mas isso não significava que ele triunfara. Quis dizer somente que devia esperar pelo teste final, do qual isso fora apenas um começo. Não me senti assim quando, como a Virgem da Primavera, enviei Arthur, que não sabia ser Arthur, para o seu teste. Oh, deusa! Como eu era jovem então, como éramos ambos tão jovens, misericordiosamente jovens, pois não sabíamos o que estávamos fazendo. E agora que estou bastante velha para saber o que faço, onde encontro coragem para mandá-lo encarar a morte?